naturalista, geólogo e químico. Hoje é dia de nós conhecermos quem foi o homem que descobriu como que essa Terra aqui funciona. É dia de conhecer James Hutton, o pai da geologia moderna. Para a gente entender o que o James Hutton fez, quais foram as suas contribuições para os estudos de hoje, para a geologia, a gente precisa entender o porquê que ele foi tão importante. E para isso a gente precisa ver o mundo em dois contextos diferentes. O mundo da Grécia Antiga e o mundo da Idade Média. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esses dois períodos importantes na história da civilização e também na história mundial. Na Grécia Antiga, é muito importante a gente relembrar que os deuses eram o que reinava. Nossa, eu amo os deuses, tá? Eu assim, tenho paixão por mitologia grega. A Grécia sempre foi um lugar que eu quis conhecer. Mas enfim, né? Fecha parênteses e vamos lá. A Grécia Antiga, ela é marcada por uma religião politeísta, ou seja, uma religião de vários deuses. Por exemplo, o cristianismo, ele é monoteísta com um só Deus. E aí, naquela época lá, todas as ações dos homens eram explicadas pelas ações dos deuses. Olha que legal. Por exemplo, hoje a minha lavoura não tá dando, essa safra não deu nada, tal Deus tá bravo comigo. Então, para cada ação tinha um Deus. Tinha Deus da sabedoria, tinha o Deus supremo, que é Zeus, tinha Deus das águas, tinha Deus dos infernos, enfim. Tinha Deus para tudo. E aí, as ações, o que acontecia, né? Por exemplo, chovia demais, não, coisa dos deuses, enfim. E aí a Terra, ela também, a formação da Terra, como que a Terra se iniciou, também é explicada pelos deuses, tá? Mas como assim, né? Tudo se iniciou a partir do caos, tá? Que formou a Terra. Terra, na Grécia Antiga, se chama Gaia, tá? E a partir disso veio uma geração de deuses. Um dia você procura na internet a árvore genealógica dos deuses gregos. É incrível, tá? E aí, então veio uma geração de deuses e eles acreditavam, então, que tudo o que acontecia na Terra, toda a formação da Terra era pelos deuses, tá bom? Porém, no meio desse período todo de fé, de religião, de deuses, aparece a filosofia. Olha só, de Sócrates, Platão e Aristóteles. Então a filosofia, ela traz um pensamento diferente daquela que já existia lá na Grécia Antiga. Ela vai dizer que nem tudo pode ser explicado pelos deuses, que nem tudo é fé. E aí vem uma pessoa muito importante, que é Aristóteles, que ele na verdade pincela um pouquinho sobre, ele dá umas opiniões na verdade de como que a Terra se formou, tá? E aí termina esse período. Então a gente já tem então um conflito entre religião e filosofia. O segundo período, que é muito importante a gente analisar, é a Idade Média. Na Idade Média, a gente sabe que a Igreja Católica era a rainha feudal, então o que ela dizia estava dito e não podia contestar. Ok? Então naquela época, a gente tinha no mundo o catolicismo reinando, a igreja falando o que você poderia ou não poderia fazer. E aí a gente vê então, mais uma vez, não tendo a filosofia, não tendo a ciência como uma ferramenta de estudos. Porém, falando mais nessa questão de formação da Terra, a Bíblia, tá? Ela era a única ferramenta que dizia como que a Terra se formou. Então, o que estava escrito na Bíblia era o que as pessoas acreditavam, que Deus tinha criado o mundo em 7 dias, né? E que a Terra foi criada no terceiro. Enfim, toda essa história bíblica que eu não vou lembrar de cor também. Na Bíblia diz
que em 23 de outubro de 4004, uma colinha ali, 23 de outubro de 4004 a.C., Deus terminou de fazer o mundo. Pronto! O mundo estava feito. Mas o que realmente aconteceu em 23 de outubro de 4004? Eis a questão. Tem algumas teorias que falam sobre isso, mas eu não vou me estender muito, porque senão eu não vou acabar falando sobre o meu querido e maravilhoso amado James Hutton. Então, a gente precisa entender que a Bíblia, ela vem, né, o catolicismo, a religião, ele vem, na verdade, para tentar explicar como que as coisas acontecem. Porém, agora vai começar, na Escócia aconteceu tudo para mudar esse pensamento, tá? A filosofia, ela começa a se acender, a ciência ainda mais, e elas vão andar junto pra gente ter todos os conhecimentos geológicos que temos hoje. Porém, James Hutton foi a pessoa que pensou nisso, e eu vou contar um pouquinho da história deles agora pra vocês. James Hutton, ele nasce na Escócia, na cidade de Edimburgo, em 1726. Ele é filho de um casal de comerciantes. Ele estuda direito durante um tempo da vida dele e em 1749 ele vai para o curso de medicina. Porém, ele faz esses dois cursos, estuda direito e também estuda medicina, e não é o que ele queria. Ele adorava química. E aí aconteceu um fato na vida dele que fez com que ele fosse exilado para uma fazenda da família dele no sul da Escócia. Tá? Então ele aprontou umas coisinhas lá na cidade dele e ele foi exilado. E aí foi lá que ele começou a perceber que vou começar aqui a estudar um pouquinho sobre a Terra, vou ver algumas coisas. Então, tem vários vídeos também que falam sobre isso, tá? É bem interessante, tem uns vídeos da BBC que falam sobre ele, sobre a história dele. Eu fiz até um trabalho para uma jornada acadêmica sobre o James Hutton, então por isso que eu queria trazer ele para vocês também conhecerem. Então ele vai para essa fazenda, tá? E ele começa a ter curiosidade sobre geologia ou sobre como as coisas acontecem. E aí ele então começa a andar pela fazenda e ele, pasmem, tá? Ele sim era muito cristão. Então, diferente de alguns pensadores, ele era cristão. E aí ele acreditava que Deus tinha feito o mundo perfeito. E aí aconteceu que ele queria fazer essa fazenda se tornar produtiva. Porém, toda vez que chovia, a água lavava o solo e a plantação dele ia-se embora. Então, o que a água fazia, né? Fazia com que a produção dele não continuasse crescendo. E aí, o que isso quer dizer, tá? Quer dizer que ele pensou, poxa, né? Deus lá fez o mundo em 7 dias, teve todo esse trabalho de fazer o mundo e ainda fez a Terra ser desse jeito, né? O ciclo ser desse jeito. Imagina se isso... Ele pensou assim, imagina se isso acontecesse em todo o mundo. As pessoas iriam morrer de fome. Mas aí ele pensou, não pode ser assim. Deus não pode ter feito isso. E aí, ele então percebe que essa lavagem da terra pode fazer, né? São tudo suposições, fazer com que a terra se reconstruísse. E aí, é nisso que ele aposta. Porém, na verdade, ele não sabe como que isso ocorre, quando ocorre, se isso é um ciclo vicioso ou se esse ciclo vai ter fim. Então, ele fica questionando essas questões, tá? E aí, ele também começa a observar as rochas que tem na fazenda e ele começa a perceber que as rochas, como essa rocha aqui, que eu vou botar aqui para vocês verem, ela tem camadas diferentes, cores diferentes. E ele se pergunta, como que isso acontece? Será que é essa lavagem do solo que faz as rochas ficarem desse jeito? Será que cada
lista dessa aqui na rocha faz com que sejam momentos diferentes, então ele começa a se questionar disso. E, querendo ou não, é isso que os geólogos se aprofundam hoje. Então ele realmente deu o pontapé inicial para que a geologia se tornasse hoje uma ciência reconhecida. E aí, então, ele veio e trouxe essa carga inteira aí de conhecimentos. Porém, tá? Uma coisa muito importante que aconteceu na época lá, ele voltou então para a cidade dele depois do exílio e ele conheceu uma fábrica de vidro, de garrafas de vidro. E aí então ele viu que era o calor que fazia com que as garrafas se moldassem. E aí ele pensou, será que o mundo, né, ele tem um calor, ele tem alguma coisa que faz ele funcionar? E aí ele se preocupa muito com o estudo dos vulcões, porque os vulcões trazem a lama, trazem calor. E aí enquanto ele aprofundava essas questões de vulcões, enfim, acontece um acidente nessa fábrica de garrafas. E aí ele vai lá e percebe então que o resfriamento, que é na verdade o resfriamento das rochas, né, que faz com que elas tenham diferentes cores. Então, por exemplo, uma rocha que resfria numa temperatura vai ser vai ter um aspecto. A rocha que ocorre o resfriamento mais rápido, mais lento, enfim, vai ter outro tipo de marcação, outras propriedades. Então é nesse sentido todo que ele descobre 4 coisas muito importantes que estão anotadas aqui. Ele descobre então que as rochas eram resfriadas e fundidas. Ele também descobre que as rochas poderiam ser reconstruídas, que a Terra ela é um sistema, tá? O meu trabalho lá da jornada acadêmica que eu falei era James Hutton e a Terra como sistema. E a Terra é mais antiga do que os bíblicos e do que as pessoas da época achavam que era, tá? Então, um pouquinho da história de James Hutton eu contei hoje pra vocês. Tem vários e vários vídeos na internet, tem vários artigos também que falam sobre James Hutton, mas é isso. Ele foi a pessoa, né, considerado hoje o pai da geologia moderna. Ele foi o cara que descobriu essas coisas e que deu um impulso para a geologia de hoje. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vocês podem, como eu já falei, pesquisar algumas coisas sobre ele. Ele é uma pessoa incrível, assim, eu tenho paixão, porque eu tenho paixão por geologia, eu tenho paixão por ele, tá? Então, fiquem bem à vontade para se inscrever no canal, para curtir esse vídeo, para compartilhar, enfim. É muito bom tê-los aqui e também é muito bom compartilhar a história de uma pessoa que tanto contribuiu para a gente descobrir tantas coisas sobre o mundo, tá bom? Então, até mais e abraços!